Imagine desembarcar em uma ilha desconhecida no meio do Oceano Pacífico. Você é um explorador europeu do século XVIII. Depois de semanas no mar, finalmente terra à vista. Mas assim que você pisa na praia, algo estranho acontece. Do meio da floresta começam a surgir homens, primeiro alguns, depois dezenas e então centenas. Seus corpos estão cobertos por tatuagens tribais impressionantes. Eles começam a bater no peito, gritar, abrir os olhos de forma intensa, colocar a língua para fora e realizar um ritual poderoso que mais parece um aviso do que uma recepção. Esse ritual é chamado de Haka. E aqueles guerreiros pertencem a um povo que cruzou o maior oceano do planeta em simples canoas. Um povo que construiu uma das culturas mais impressionantes da história da humanidade. Um povo que resistiu à colonização e manteve suas tradições vivas até os dias de hoje. Esse povo são os Maori. Mas a verdadeira história deles é ainda mais impressionante. Ela envolve navegação quase impossível, conhecimento ancestral, guerra, resistência e uma cultura que continua viva séculos depois. Hoje você vai descobrir como os Maoris atravessaram o maior oceano da Terra, o verdadeiro significado do Haka, o mistério das tatuagens Maori e como esse povo conseguiu manter sua cultura viva até hoje. Mas antes da gente continuar, não esquece, já deixa o seu likezão no vídeo. Estamos começando agora e isso ajuda muito o canal. Agora prepare-se, porque a jornada do povo Maori começa muito antes da chegada dos europeus. Muito antes de mapas modernos, muito antes de bússolas, muito antes de qualquer tecnologia de navegação, os ancestrais dos Maoris já estavam explorando o maior oceano da Terra. Eles vieram da Polinésia, uma enorme região formada por milhares de ilhas espalhadas pelo Oceano Pacífico. Esses navegadores eram extraordinários. Eles conseguiam encontrar pequenas ilhas perdidas no meio de um oceano gigantesco e faziam isso usando apenas a natureza como guia. Eles observavam as estrelas, analisavam os movimentos das ondas, estudavam as correntes marítimas e até o comportamento dos pássaros. Era um conhecimento transmitido de geração em geração. Por volta do século XIII, várias grandes canoas polinésias partiram em uma jornada extremamente arriscada. Eles estavam em busca de novas terras, sem mapas, sem instrumentos modernos, apenas conhecimento e coragem. Depois de semanas navegando pelo Oceano Pacífico, eles finalmente encontraram duas grandes ilhas. Hoje conhecemos esse lugar como a Nova Zelândia, mas para os Maori, aquela terra recebeu um nome especial, Aotearoa, que significa a terra da longa nuvem branca. E foi ali que começou a história de uma das culturas mais fascinantes do planeta. A vida em Aotearoa não era simples. O ambiente era desafiador. As tribos precisavam se adaptar rapidamente. Com o tempo, os Maoris desenvolveram uma sociedade muito bem organizada. Cada tribo possuía líderes, guerreiros, artesãos e especialistas espirituais. A honra, o respeito e a linhagem familiar eram extremamente importantes. Mas uma característica se destacava na cultura Maori: a preparação para a guerra. Os guerreiros Maori treinavam desde jovens. Eles aprendiam técnicas de combate, estratégia e disciplina. Suas armas eram feitas de madeira, pedra e osso. Uma das mais famosas era a taiaha, uma arma tradicional usada em combate corpo a corpo. Mas antes das batalhas havia algo ainda mais impressionante: um ritual que ficaria conhecido no mundo inteiro. Antes de uma batalha, os guerreiros realizavam o Haka. Durante o ritual, eles batem no peito, pisam com força no chão, gritam palavras de desafio e fazem expressões faciais extremamente intensas. O objetivo não era apenas motivar os próprios guerreiros, era também intimidar o inimigo.
Imaginar centenas de guerreiros realizando esse ritual ao mesmo tempo era algo extremamente impactante. Mas o haka não era usado apenas antes das batalhas. Ele também podia ser realizado para celebrar eventos importantes, receber visitantes ou homenagear líderes. Algo que faz com que a gente se arrepie ao assistir até os dias de hoje. Hoje o mundo inteiro conhece o haka, principalmente por causa da seleção de rugby da Nova Zelândia. Mas a influência da cultura maori não ficou apenas na história. Hoje ela aparece em muitos lugares da cultura moderna. Inclusive, algo curioso é que muitas pessoas já viram referências à cultura maori sem nem ao menos perceber. A gente vê nos cinemas filmes como Encantadora de Baleias e em séries como Chefe de Guerra, e até em animações como Moana. Várias inspirações nas culturas polinésias. Os rituais, as tatuagens tribais, a conexão com a natureza, tudo isso acabou influenciando diversas produções ao longo dos anos. Talvez você mesmo já tenha visto algo assim em algum filme ou animação, sem saber exatamente de onde vinha essa inspiração. Mas, para os Maori, esses símbolos nunca foram apenas estética. Eles fazem parte de uma identidade cultural muito antiga. Um bom exemplo disso são as tatuagens tradicionais Maori. Para eles, tatuagem não era apenas algo visual, era a identidade. Essas tatuagens são chamadas de tamoko. Cada desenho tinha um significado específico. Eles representavam a história da pessoa, a família, o status social e as conquistas ao longo da vida. Os rostos dos chefes tribais muitas vezes eram completamente tatuados, e cada padrão era único, nenhuma tatuagem era igual à outra. Era como impressão digital, o processo também era muito diferente das tatuagens modernas. Em vez de agulhas, os artistas utilizavam ferramentas feitas de osso que cortavam a pele. Depois aplicavam um pigmento nas marcas. Era um processo doloroso, mas extremamente simbólico. As tatuagens representavam a identidade da pessoa para toda a vida. No século XVIII, exploradores europeus começaram a chegar à região. Um dos mais conhecidos foi o navegador britânico James Cook. O encontro entre europeus e Maori mudou completamente o destino da Nova Zelândia. No início, houve trocas comerciais, mas com o tempo surgiram conflitos. Os colonizadores queriam terras e os Maoris queriam proteger seu território. Isso levou a uma série de conflitos conhecidos como as Guerras da Nova Zelândia. Mesmo enfrentando armas modernas, os Maoris demonstraram algo impressionante. Eles eram estrategistas extremamente inteligentes. Eles construíam fortificações chamadas pá. Essas estruturas funcionavam como verdadeiras fortalezas defensivas. Muitos soldados europeus ficaram impressionados com a engenharia dessas construções. Mesmo assim, com o avanço da colonização, grande parte das terras Maori acabou sendo tomada. Durante muito tempo, parecia que a cultura Maori desapareceria, mas a história não terminou ali. Ao longo do século XX, algo surpreendente aconteceu. A cultura Maori começou a renascer. A língua voltou a ser ensinada nas escolas. As tradições passaram a ser valorizadas novamente. A arte Maori ganhou reconhecimento internacional e seus rituais voltaram a ser celebrados. Hoje, a cultura Maori é uma parte fundamental da identidade da Nova Zelândia. Sua história continua viva. Suas tradições continuam sendo praticadas e sua influência pode ser vista em todo o país. Os Maori provaram algo extraordinário. Seres humanos foram capazes de atravessar o maior oceano da Terra, sem mapas, sem tecnologia moderna e sem instrumentos de navegação. Apenas com conhecimento ancestral, eles criaram uma cultura poderosa. Resistiram à colonização e mantiveram sua identidade viva até os dias atuais.
Talvez seja por isso que quando o Haka começa, o mundo inteiro para assistir. Porque aquilo ali não é apenas um ritual, é a expressão de uma história, de uma identidade e de um povo que se recusou a desaparecer. E agora eu quero saber a sua opinião. Você já conhecia a história do povo Maori? Ou alguma dessas curiosidades te surpreendeu? Conta aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o likezão, de se inscrever no canal e ativar o sininho, para não perder mais nenhum vídeo. Obrigado por me acompanhar em mais uma história, fiquem bem e até a próxima. Eu sou o Rodrigo e esse é o Império Narrativo.